Olá, queridos, a paz do Senhor, começando mais um programa Antídoto. E que bom ter você aí conosco, amém? Que Deus abençoe mais e mais a sua vida. E aquilo que a gente sempre fala, deixa o like aí, compartilhe com outras pessoas. Nós estaremos fazendo aqui uma retrospectiva de uma série muito abençoada, a série A Bíblia, onde estaremos aqui abordando alguns pontos importantíssimos. Você gostaria de conhecer um pouco melhor da história da Bíblia, as traduções, a fidelidade? Então fique conosco nessa série maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida e vamos permanecer juntos em nome de Jesus. Neste episódio de introdução, nós queremos ser importante falar dos pressupostos principais da série, né? Que são crenças, que são convicções, eu diria melhor, que nós temos em relação à Bíblia e que nem todo estudioso de Bíblia pensa dessa forma. Então a gente quer deixar claro uma coisa. Primeiro, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Outro, a Bíblia é inerrante. O que nós queremos dizer por isso? A Bíblia é isenta de erros. Outra, a Bíblia é infalível, ou seja, ela não falha nas suas promessas. E quanto ao fato dela ser inerrante e ser infalível, nós vamos tratar isso em mais minúcias, em mais detalhes, em algum episódio mais à frente. E estes pressupostos, eles apontam para o que nós temos como definição do que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus revelada ao homem. E ela constitui-se como a única regra de fé do cristão. A Bíblia, ela revela os atributos e o caráter de Deus, bem como revela também o estado espiritual do homem. A Bíblia também vai revelar o caminho da salvação. E a Bíblia vai revelar também a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, outros aspectos introdutórios importantes, já que nós estamos no primeiro episódio da série. O nosso conhecimento sobre Deus vai depender em grande parte do quanto nós conhecemos da Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação divina para nós. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. Afinal de contas, foi o próprio Senhor Jesus que disse lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E por ser o nosso alimento espiritual, que precisamos entender que assim como quando uma pessoa ela adoece, fica enferma fisicamente falando, normalmente, um dos sintomas mais comuns de ocorrer é a falta de apetite. A pessoa, quando adoece, normalmente ela perde o apetite, né? Muitas vezes até o primeiro sintoma é a perda de apetite. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a falta de apetite, pela leitura bíblica, pode indicar, pode sinalizar uma enfermidade espiritual. Porque nós precisamos entender que todas as coisas necessárias para se tornar um cristão, viver como um cristão, crescer como um cristão, estão claramente apresentadas na Bíblia. Portanto, é sábio, é inteligente, é necessário e é prazeroso tirarmos todo o proveito disponível desta revelação. A segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido, diz o quê? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E aí, quando a gente começa a falar de revelação de Deus, é importante nós falarmos de dois tipos de revelação de Deus aos homens. Primeiro é a revelação geral e depois a revelação especial. A revelação geral, a gente pode definir
como esse processo pelo qual alguns atributos de Deus são manifestos ao homem através de meios naturais ou não. Contudo, esta revelação geral, ela não possui o caráter salvífico em si. Ou seja, essa revelação, ela não traz salvação para o homem. A revelação geral é o conhecimento que Deus dá de si mesmo a toda a humanidade, sem restrição de pessoas, lugares ou épocas. É a autorrevelação de Deus manifestada a todas as pessoas. Isso significa que todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as épocas, tiveram ou terão contato com essa revelação que a gente chama de revelação geral. Contudo, a revelação geral não fornece detalhes sobre a pessoa de Deus. Não fornece detalhes sobre as obras de Deus, os propósitos de Deus e a vontade de Deus. Em outras palavras, como o próprio nome diz, essa revelação ela é geral, porque ela fornece apenas um conhecimento geral de Deus. Ou seja, nós percebemos essa revelação geral, no caso, na natureza, naquilo que os nossos olhos podem contemplar. Exatamente isso. Quantas vezes, né, a gente para contemplar a criação, a natureza, e a gente constata, né, como é perfeito, como é complexo, como que tudo isso se sustenta, como é tão belo, majestoso. Fora de sério, né? Como que uma criança ela é formada no útero materno. Exatamente. As complexidades do cérebro humano, isso olhando para o ser humano, né? Sim. Agora você, né, ao olhar para o mundo, para o mar, para a natureza, você vê o quanto tudo é tão belo. Então, com certeza isso, para nós criacionistas, né? Com certeza isso não foi de uma explosão chamada Big Bang, ou teoria do caos, ou tantas outras teorias. Sim. Foi de um Deus vivo que criou. Só que nós temos uma compreensão mais profunda, obviamente, você vai entrar nesse assunto, a respeito de Deus. Mas no passado, acredito que algumas pessoas, muitos, a humanidade, atribuía essa criação em algumas coisas para determinados deuses. Sim. O Deus disso, o Deus daquilo. No entanto que o apóstolo Paulo ele vai até pregar em Atenas, dizer, olha, esse Deus desconhecido, esse altar do Deus desconhecido, aí ele pegou aquilo ali como um gancho. É sobre o qual eu prego. É o qual eu prego, né? De repente era até de outro Deus, eu não sei, mas ele aproveitou aquele gancho. Foi uma oportunidade, né? O apóstolo Paulo não era fácil. Não era fácil. E foi uma oportunidade para ele pregar a respeito do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, porque eles acreditavam em inúmeros deuses, né? Mas sabemos que existe apenas um Criador dos céus e da terra. E nós sabemos disso por causa de uma outra revelação que já você vai falar. E assim, pastor Maurício, o senhor falando dessa questão, né, da complexidade do ser humano, né, do corpo humano, da mente e também da natureza, eu fico pensando o seguinte, e olha que a gente não conhece tudo, porque com certeza ainda haverão muitas descobertas a respeito da complexidade do corpo humano, né? Muito provavelmente teremos ainda muitas descobertas a respeito dos oceanos, né? Do oceano profundo. Então, tem muito ainda para a gente contemplar dessa perfeição e complexidade da criação. E aí, já entrando nessa questão dos meios da revelação geral, o primeiro meio é exatamente esse, a natureza. E aí lá no Salmo 19, no verso 1, diz o quê? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. E em Romanos capítulo 1, versículo 20 diz o quê? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Um outro meio de revelação geral é essa nossa percepção de que um ser superior é o sustentador e governador de todas as coisas, do universo e da história. Porque
não é simplesmente algo que foi criado e foi abandonado. Não, existe um governo, existe uma sustentação. E isso é o que, por exemplo, é defendido pelos deístas, por exemplo, que são intelectuais que acreditam, são até cientistas, né? Existem cientistas que são deístas, que acreditam na existência de um ser superior e criador. Contudo, uma crença muito diferente da crença cristã, porque a crença dos deístas é uma crença pautada na ciência, na lógica e não na fé. Mas é interessante que a Bíblia também vai nos dizer que Deus não é somente o criador do universo, mas que Ele também é o seu sustentador. Ou seja, o que alguns intelectuais, cientistas, acabam constatando, precisam se render, que existe um criador, que existe uma mente superior que criou e sustenta tudo isso. A Bíblia já falava isso há muito tempo atrás. Então nada do que foi criado poderia continuar existindo se não fosse pelo cuidado providencial de Deus. Um outro aspecto também, ou meio de revelação geral, é na pessoa do homem. Porque há um conhecimento geral de Deus plantado na alma dos homens. Deus dá aos homens uma consciência, por meio da qual Ele se revela de forma interior às pessoas. Deus concede a todos os seres humanos um senso de certo e errado. Isso quer dizer que os homens possuem um senso de moral. Ou seja, mesmo aquelas pessoas, um povo isolado, existe algum tipo de ética, né, que reconhece o certo e o errado, o bem e o mal. Por mais que esse senso moral tenha sido corrompido pelo pecado. Sim. Mas existe, né? É a mãe que cuida do filho, que ama, que respeita, o certo do errado. Não vou fazer isso, eu não vou, né? Alguns, infelizmente, são muito desequilibrados no que diz respeito a esse senso moral. Verdade. Mas existem alguns princípios, algumas coisas básicas, né? Sim. E mais, além disso, nós temos aquilo que o Calvino chamou de senso do divino. Ou seja, o homem, ele possui uma certa aptidão religiosa. Agora, essa aptidão religiosa, esse senso do divino, assim como o senso moral, ele foi distorcido, ele foi corrompido pelo pecado a partir de Gênesis 3. E a partir dali, a nossa ideia e devoção ao sagrado, ao divino, ela tem uma inclinação distorcida. Contudo, essa consciência religiosa, ainda assim, ela valida a existência de um Deus que colocou isso dentro do ser humano. Então essa revelação geral, que versa sobre a existência de Deus, do seu caráter, da lei, da moral, é concedida a todas as pessoas, sendo perceptível por intermédio da natureza, das obras históricas e nesse senso interior que Deus colocou em nós. Agora, é verdade, o homem pode resistir, o homem pode negar essa revelação geral, e muitos fazem, né? E aí a gente precisa falar da revelação especial. Então, o fato é que ao longo da história foi ocorrendo uma outra revelação, através de quê? Da revelação direta, através de teofanias, através de manifestação de anjos, de sonhos, visões, pela inspiração de pessoas escolhidas e por último na pessoa do Senhor Jesus. E aprove a Deus ordenar que esta revelação fosse escrita, a fim de que pudesse ser preservada e permanecer disponível para nós até os dias de hoje, através da Bíblia. Uma vez que a revelação geral não revela Jesus Cristo ou a sua obra redentora dirigida ao homem, então passamos a ter a necessidade daquilo que é chamado de revelação especial. A revelação especial é, dentre outras coisas, a apresentação do caminho da salvação. Além disso, a revelação especial é o tipo de revelação mais detalhada que Deus fez de si mesmo.
Porque é na revelação especial que Deus proporciona à humanidade um conhecimento objetivo e claro da sua natureza, expondo ali o que? A sua vontade, os seus propósitos e a sua obra redentora para o povo dele. E é importante chamar a atenção para o fato de que a Bíblia, ela não toma como necessidade provar a existência de Deus, porque a existência de Deus na Bíblia é fato estabelecido. Portanto, as primeiras palavras da Bíblia são o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Mas uma questão importante de mencionarmos é sobre a revelação progressiva da Bíblia. Em Hebreus capítulo 1, no versículo 1 e 2, nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Além de Deus se revelar de maneiras diferentes com o passar das épocas, houve uma revelação progressiva por questões didáticas. Provavelmente a humanidade não tinha como receber toda a revelação de uma vez só. Isso me faz pensar muito na nossa própria instrução. Quando a gente entra numa faculdade, né, pastor, ou vai fazer um ensino médio, a gente tem que ter uma progressão. Não pode ser tudo despejado de uma vez só. Não é verdade? O Jesus, ele tem um versículo da Bíblia, em João, que ele diz o seguinte: olha, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não posso falar agora, porque, em outras palavras, vocês não estão preparados para ouvir. Exatamente. Né? Então a gente percebe isso claramente nessa revelação progressiva. Isso. Né? No passado, Deus ele foi se revelando de diversas formas, diversas maneiras, até chegar ao conhecimento perfeito, ou talvez quase perfeito, porque eu acho que essa perfeição nós estaremos desfrutando justamente na eternidade. Sim, né? Sim, verdade. Mas a gente está... Muitas respostas teremos lá, né? Muitas respostas teremos lá, mas nós já temos uma compreensão muito além, né, daquilo Sim. que as pessoas tinham no passado. Verdade. Nós progredimos muito. Será que a mente humana, ela não deveria, de repente, evoluir um pouco mais? Né? E falando de evolução, às vezes muitos acabam eu não falo da outra evolução lá da teoria da evolução, Darwin, né? Algo desse tipo, né? Do Darwin, mas eu falo de uma evolução na sua mente. Será que o homem não deveria evoluir um pouco mais para que alcançasse esse nível de revelação a respeito de Deus? Ou eu estou voando aqui? Não, eu acredito que sim, pastor. Eu acho que tem a ver com isso. Imagino que tenha outras questões pela qual Deus fez dessa forma, mas eu creio que essa progressão, essa evolução sociológica também, né, da humanidade, era necessária para que a revelação fosse devidamente absorvida, né? A nossa limitação, ela precisava ser, de alguma forma, ser superada, né? Pelo menos em parte, né? Para que a gente tivesse a devida compreensão do que estava sendo revelado. Eu creio também nisso, que era necessário isso sim, né? Então, essa revelação ela foi sendo expandida no decorrer da história. É como uma semente de uma árvore, que potencialmente é uma árvore, mas que só com o tempo manifesta todas as características de uma árvore. Então a revelação nas Escrituras, ela se desdobrou de maneira mais profunda e mais expandida. Contudo, é importantíssimo a gente dizer isso, esse progresso e expansão da revelação não nega e nem contradiz o que foi dado como revelação anteriormente. Porque a Bíblia, ela precisa ser considerada como um livro inteiro, em que o Antigo Testamento nos ajuda a entender o Novo Testamento e o Novo Testamento lança luz de forma significativa sobre o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento.
Então essa questão da unidade, a gente vai falar um pouco de unidade mais à frente, nós precisamos entender que não há contradição, né, em relação à revelação que foi dado lá a Abraão, ao povo de Israel, para aquilo que foi dado nos últimos tempos e está registrado no Novo Testamento. Essa unidade seria a conexão, né? Existem conexões. Se você pegar Abraão, vindo lá de Gênesis, e chegar a Apocalipse, você vê conexão. Está tudo interligado, uma coisa encaixa na outra. E isso traz uma perfeição muito grande, porque como que pode algo tão perfeito como a Bíblia sendo escrita em diferentes épocas, ao longo dos anos, ao longo do tempo, ter tanta conexão, né? Se a gente brincar aqui, é o telefone sem fio que o pessoal fala, né? Brincar do telefone sem fio, lá na frente já chega. Se eu falar alguma coisa aqui, lá na frente já chega diferente. É uma brincadeira que todos nós conhecemos. Sim. Imagine ao longo dos anos. Como que seria, né? Que unidade. A unidade é algo assim, impressionante, eu diria. E uma outra questão que é importante a gente tratar nesse início de série também, pastor Maurício, é quanto ao tema central da Bíblia. Porque lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44, Jesus disse assim: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em João capítulo 5, versículo 39, diz o quê? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus falando. Então, nós precisamos ter um conceito muito bem firmado, que a Bíblia ela é cristocêntrica. A Bíblia como um todo sempre aponta para Cristo. Ela aponta para Cristo e também para a sua obra redentora. E aí a gente vai perceber que este apontamento para Cristo, em toda a Bíblia, ela vai ocorrer, esse apontamento vai ocorrer em 5 estágios. Primeiro estágio, a preparação. Porque todo o Antigo Testamento trata de quê? Da preparação para o advento de Cristo, para a vinda do Messias. Num segundo estágio, que é a manifestação, os evangelhos tratam o quê? Exatamente dessa manifestação de Cristo. Num terceiro estágio, que aponta para Cristo, fala da propagação da mensagem de Cristo. O livro de Atos trata dessa propagação do evangelho de Jesus, de Cristo, da igreja do próprio Cristo. Num quarto estágio, que aponta para Cristo, vai falar o que? Da explanação das doutrinas de Cristo. As epístolas são o que? A explanação dessas doutrinas. E por último, o último estágio é da consumação, que foi alvo aqui da nossa série sobre escatologia, o livro de Apocalipse, que trata de quê? Da consumação de todas as coisas preditas através de quem? De Cristo. E nós falávamos, quando a gente falou sobre o Apocalipse, que o Apocalipse é muito mais do que falar do fim das coisas, ele fala sobre Cristo. E aí, voltando ao assunto que o pastor Maurício mencionou, da unidade da Bíblia, e aí eu já parto para a gente concluir aqui o episódio, pastor, essa unidade de revelação, ou simplesmente unidade bíblica, embora a Bíblia contenha muitas informações de uma enorme diversidade de assuntos, de escopo, de interesses, há uma unidade e uma coerência interna que flui da onde? Flui da verdade do próprio Deus. A veracidade de Deus produz, interessante isso, a veracidade de Deus produz uma unidade a partir da diversidade. Deus não é um autor de incoerência ou de contradição. A palavra de Deus, ela é consistente, ela é coerente. Eu penso o seguinte, quando a gente para pensar na unidade, não há como não considerar a unidade como um feito
sobrenatural de Deus. Porque essa coerência desses 66 livros, né? Afinal de contas são 66 livros, escritos por diferentes autores, né? Cerca de 40, alguns dizem 39, tem aí uma variação, dentro de um período de 1.600 anos, mais ou menos, por homens de mais variadas atividades, indo desde pastores de ovelhas até doutores, que viveram em lugares diferentes um do outro, escrevendo em situações diferentes um do outro também. E em muitos casos um não sabia o que o outro já havia escrito. Em muitas circunstâncias um autor iniciava um assunto e séculos depois o outro completava de forma harmônica e perfeita. Isso tudo confirma o quê? A inspiração divina da Bíblia. Independente dessas circunstâncias de tempo, de diversidades, de autores diferentes, na Bíblia há um só autor, um só plano, que de fato mostra que esse autor é o Senhor, guiando os humanos. Isso tudo garante isso que nós chamamos de unidade da revelação bíblica. Que maravilha, glória a Deus por isso. E a gente percebe realmente essa unidade, essa conexão. E isso só aponta para um autor. Porque quando existe de fato, nós que somos seres humanos, né, tão dotados de capacidade que Deus nos deu, às vezes perdemos um pouco as conexões, né? Vamos fazer alguma coisa e às vezes não damos continuidade. Esquece, memória falha. Esquece, memória falha. É aquele sermãozinho abençoado que começa e não tem começo, meio e fim. Se perde no meio. Então você vê que é um livro perfeito, de fato, que aponta para um autor perfeito. Sim, sim. Que é o Senhor, que vai além do raciocínio, da mentalidade, da capacidade humana. E mais, né, pastor Maurício, algo que a gente consegue sentir, independente do livro que seja, né, Antigo, Novo Testamento, Evangelhos, livros históricos, a gente está ali lendo a Bíblia e ter aquela experiência de que Deus está comunicando conosco. E aí, todo cristão já passou por essa experiência de ler o mesmo texto, que já leu uns trocentas vezes, e ali naquela vez ali comunicar algo totalmente mais profundo, algo novo, né? E isso traz muita clareza, né? Que Deus está... E algo ali. Parece que queima, né? Isso. Eu já terminei, às vezes, lendo uma palavra, chorando. Isso. Negócio diferente. Muito diferente. Só que tem aqueles conhecidos como mais estudiosos, outros talvez, alguns filósofos, que leem a Bíblia como uma revista. Alguns leem, entendem, conhecem a Bíblia de capa a capa, tem um conhecimento ali, né, podemos dizer, da letra, do ponto histórico. Alguns buscam conhecer com uma motivação errada, apenas para debater ou para mostrar os erros da Bíblia, enfim. Outros até como um livro também de extrema sabedoria e procuram ler para tentar adquirir ali uma sabedoria. Afinal, é um livro histórico riquíssimo. Né? Então a gente percebe também esse grupo de pessoas que leem, mas às vezes não sentem o que outros sentem. Você acha por que existe essa diferença? É uma questão da obra do Espírito Santo no crente, né? Porque eu entendo que essa experiência dessa comunicação, dessa transformação que a Bíblia nos proporciona é obra do Espírito Santo, não provém da gente. E quando essas pessoas, né, que vão ler a Bíblia simplesmente como uma enciclopédia, né, elas não estão ali, infelizmente, sendo conduzidas pelo Espírito Santo. Então ali, de fato, é simplesmente mais uma obra literária. Mas a gente sabe que, para nós, né, a Bíblia é
a palavra de Deus. É Deus falando conosco. E é por isso que a gente diz, né? Qualquer outro livro informa, mas a Bíblia transforma. Hoje eu quero falar um pouquinho, nesse momento, sobre as divisões e as subdivisões que a Bíblia possui. E é importante a gente ressaltar isso. E eu quero chamar a tua atenção, como eu disse, para alguns slides, algumas imagens. Nesta série, durante essa série, a gente vai estar apresentando aqui algumas imagens para facilitar um pouquinho mais a nossa compreensão. Então vamos à primeira imagem, por gentileza, aí, produção. A primeira imagem... Olha aí, como você pode perceber o Antigo Testamento. Nós temos aí o Pentateuco, nós temos os livros históricos, poéticos, os proféticos, né, os que são os profetas maiores e menores. Já no Novo Testamento nós temos os evangelhos apostólicos e cartas paulinas, né, as cartas gerais e a revelação do Apocalipse. Nós sabemos, queridos, que a Bíblia ela foi organizada literariamente, né, mas didaticamente e não cronologicamente. É importante falarmos sobre isso. A palavra testamento corresponde à palavra hebraica berit, como nós falamos, e também significa pacto, significa aliança, significa contrato. E você precisa entender que todo contrato existe ali umas responsabilidades, existe ali algumas cláusulas, aonde aquele que está contratando ou talvez aquele que está sendo contratado tem ali as suas obrigações e responsabilidades. Toda aliança existe a responsabilidade de ambas as partes, entenda isso. Toda aliança existe a responsabilidade de ambas as partes, diferente de uma promessa. Se eu faço uma promessa para você, a responsabilidade maior é de quem? É minha, porque eu estou fazendo a promessa a você. Agora, quando existe uma aliança entre eu e você, a responsabilidade é dos dois. E o Novo e o Antigo Testamento, a palavra testamento, é justamente isso, é aliança. Por isso que alguns chamam de a antiga aliança e da nova aliança. E é necessário entendermos isso, que a responsabilidade nesta aliança, neste testamento, a responsabilidade é de ambas as partes, tanto de Deus quanto do ser humano. Um contrato ele pode ser quebrado? Uma aliança ela pode ser quebrada? Ela pode ser quebrada, mas com certeza haverá ali as suas consequências. Então é necessário entendermos isso. O Antigo Testamento, queridos, na verdade é a revelação de Deus para o povo de Israel. Vamos entender. Antigo Testamento é a revelação do povo, melhor dizendo, é a revelação de Deus para com o povo de Israel. Aí você percebe o Antigo Testamento sendo dividido em Pentateuco, que são os livros, que são os 5 livros que contam as principais histórias de antes da vida de Abraão, como criação, dilúvio, Torre de Babel, e conta também um pouco da história da vida de Abraão e seus filhos. A permanência deles no Egito, tanto quanto a saída. E depois você encontra aí os históricos, que são os livros que contam a história do povo de Israel, os israelitas. Depois você encontra os poéticos, que são os cânticos, os provérbios, acúmulo de sabedoria, né? Os salmos, que são os salmos. Os profetas maiores são os escritos dos profetas que profetizavam por um período prolongado de tempo, ou seja, aqueles profetas que profetizaram, que têm aqueles livros bem maiores, você pode perceber. Tem os profetas menores, que são os escritos dos profetas que profetizavam por um período um pouquinho mais curto. E aí você pode perceber vários profetas como Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e tantos outros profetas. Amém? Então nós estamos falando aqui sobre as divisões da Bíblia, ressaltando testamento, o que significa testamento, que já falamos. Estamos falando aqui do Antigo Testamento e as suas divisões, o Pentateuco, os livros históricos, poéticos, proféticos, né, que são os profetas maiores e menores. E agora é importante ressaltarmos aqui agora o Novo Testamento. O interessante de tudo é que no Novo Testamento existe uma promessa
que o Senhor já apontava para a nova aliança com o povo de Israel. Deixa eu ler aqui, em Jeremias capítulo 31, no versículo 31, a Bíblia diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aleluia. Então você percebe aqui, já lá no Antigo Testamento, o Senhor apontando para uma nova aliança, um novo testamento, um novo pacto, não só para com o povo de Israel, mas para com toda a humanidade. Como eu disse, o Antigo Testamento é a revelação de Deus para com os homens. Já o Novo Testamento é a revelação de Deus por intermédio de Jesus. O Novo Testamento, sabemos que é algo muito mais claro a respeito de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que as pessoas no passado, elas tinham as sombras, né? Nós temos as sombras, mas hoje nós podemos ter uma imagem clara a respeito de Deus. Por exemplo, se você colocar uma mão diante de uma luz, você vai ver a sombra. Aqui mesmo, eu estou vendo a sombra da minha mão. E você vai perceber que é uma mão. Mas quando você olha para a mão, você percebe claramente como é a mão. Então, o Novo Testamento é uma imagem clara a respeito de Deus. É uma imagem um pouco mais completa. É lógico que na plenitude nós teremos quando estivermos na eternidade com o Senhor. Amém? Então, mas hoje, no Novo Testamento, nós temos uma imagem clara. E o Novo Testamento também, assim como o Antigo Testamento, ele é composto por alguns livros. O Novo Testamento, ele é composto pelos evangelhos, né? Os evangelhos, é necessário falarmos aqui que os evangelhos são os livros que contam as boas novas de Cristo, as obras de Cristo, o que Jesus fez, o que Jesus realizou, as curas, os milagres. E também temos os livros, o livro apostólico, né? Poderíamos dizer também histórico, que fala aqui sobre como iniciou a igreja, os atos dos apóstolos, o que aconteceu, como foi formada a igreja. E o Novo Testamento também é dividido nas cartas paulinas, que você pode ver aí Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão, que são as cartas paulinas. E as cartas gerais, que é a carta, né, aos Hebreus, é a carta de Tiago, Pedro, João, Judas, e também a revelação de Apocalipse, que na verdade foi escrito através, né, do profeta João, ou melhor dizendo, do apóstolo João, que é um composto de livro sobre as últimas coisas que deveriam acontecer, tá ok? É necessário ressaltarmos também que existem aí 27 obras, são 27 livros aí do Novo Testamento. É importante você saber disso também. Bom, o Novo Testamento, como nós estamos falando dele aqui, ele tem aí as suas divisões, que são os sinóticos, que é Mateus, os 4 evangelhos, né? Que é um resumo da vida de Jesus, da história de Jesus. E tem um livro, como eu disse, histórico, que é o livro de Atos, que revela aí as atitudes, como a igreja se iniciou. Como você pode perceber, as cartas paulinas divididas, né, em eclesiásticas, pastorais, pessoal. Essas eclesiásticas pastorais, eu poderia dizer que são bem similares, né, que são as doutrinas, os ensinamentos de Paulo para com a igreja, tá ok? Então nós estamos vendo aí várias imagens das divisões do Antigo Testamento, Novo Testamento, e dentro dessas imagens você está percebendo um entendimento um pouco talvez mais claro de como se divide a Bíblia. Talvez para muitos que estão nos acompanhando já leem a Bíblia, já conhecem a Bíblia muito bem, e às vezes já tem, isso aí é básico, isso é simples, isso aí eu já sei. Só que existem muitas pessoas que não sabem. E como essa série, o desejo, o propósito nosso é atender todo grupo de pessoas, sejam aqueles que estão começando, sejam aqueles que não têm algum tipo de entendimento a respeito da Bíblia, e sejam aqueles também, vai atender aqueles também que têm, de certa forma, um entendimento também da palavra, da Bíblia, que conhece o Antigo Testamento,
Testamento, o Novo Testamento, mas é importante nós colocarmos essas imagens e é importante nós falarmos sobre isso, tá ok? Em nome de Jesus. Agora, é momento de eu falar algo muito importante para você, presta atenção. A Bíblia, como nós falávamos lá há um tempo atrás, há uns minutos atrás, ela não foi escrita de forma cronológica. Você pega a Bíblia e você vai ver, por exemplo, o primeiro evangelho de Mateus, ele foi escrito depois de outros livros que contêm a Bíblia. E nós vamos apresentar aqui para você, novamente, utilizando aqui a imagem, porque nós cremos que a importância da imagem, né, para todos nós, para você ver, irmãos, para você ver que a ordem cronológica dos livros. Agora, é importante ressaltar que não existe 100% de eficácia, tá ok? No que diz respeito à ordem cronológica, não existe 100% de eficácia, tá bom? Mas essa ordem que nós vamos apresentar para você é uma ordem de acordo com a maioria dos estudiosos, tá bom? Esse slide 5 aí está apresentando para você, como você está vendo. Como eu disse, não há consenso pleno entre os estudiosos sobre essa correta datação dos livros, mas a maioria dos estudiosos acredita exatamente nisso aí. Como você está lendo, de 45 a 47 anos depois de Cristo, Tiago escreveu a primeira carta, né, essa primeira carta. Então, esse Tiago, irmãos, existe grandes evidências que apontam que era o irmão de Jesus. Tá bom? Aí você pergunta, mas Jesus tinha irmãos? O que é isso? Em Mateus capítulo 13, versículo 55, fala sobre os irmãos de Jesus. Bom, 48 a 49 anos, Gálatas, depois Tessalonicenses, 1º, 2º, depois Marcos, Coríntios, Romanos, Lucas, Colossenses, Efésios, né, Filipenses e Filemon, no caso 61 anos depois de Cristo, depois que vem o evangelho de Mateus, olha só, Mateus, Timóteo, olha só que coisa interessante, Atos, Pedro, Hebreus, João. Então essa ordem aí é basicamente uma ordem cronológica. Agora é importante ressaltar, irmãos, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É importante ressaltar que Marcos e Lucas, eles não eram apóstolos, eles não eram discípulos diretos de Jesus. Apenas Mateus e apenas João, que eram discípulos diretos de Jesus. E você percebe o Evangelho de Lucas sendo escrito até mesmo primeiro do que o próprio Evangelho de Mateus, que foi discípulo direto do Senhor Jesus. O Lucas, ele era um homem muito estudioso, muito preparado. O Lucas, ele era um historiador, era um médico, e ele analisava de forma cuidadosa a respeito, né, das Escrituras, de forma cuidadosa. Inclusive tem um versículo aqui, eu acho que vale a pena ler. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu não havia programado, mas é um versículo muito forte, muito interessante, que diz assim, ó: prezado Teófilo, olha só que versículo interessante, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado como que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Olha que coisa interessante. Então o Lucas, ele vai dizer o seguinte: olha, eu estudei de forma profunda, eu pesquisei. Provavelmente o Lucas, ele sentava com aqueles que foram discípulos diretos de Jesus e ele conversava, e ele dizia, mas como que foi isso? Aí de repente chegava para o outro, e como que foi aquilo? E como que foi? E ele procurava meditar nisso, estudar, a ponto de escrever.
E ele escreveu, se você analisar, por exemplo, né, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas é um evangelho, para mim, meu ponto de vista e um ponto de vista de muitos, é um evangelho um pouco mais completo. É um evangelho bem mais completo. Você percebe uma profundidade muito maior. Por quê? Porque ele se preocupou com os detalhes. Então, por mais que Lucas não fosse discípulo diretamente de Jesus, mas você percebe Lucas, ele tendo uma preocupação. Ele viveu naquele período com os discípulos, o próprio Paulo também, que não foi um discípulo direto de Jesus, mas foi um dos grandes instrumentos que Deus usou naquele tempo. Mas enfim, o que eu quero chamar a tua atenção é exatamente isso. Você percebe Lucas escrevendo primeiro do que os próprios apóstolos, porque ele estudou, ele se preocupou. Então, como você viu aí no slide passado, a ordem cronológica é um pouco diferente daquilo que nós lemos aí na palavra, que é na Bíblia, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas, João e por aí vai. O Antigo Testamento, né, e o Novo Testamento, a gente vai fazer um paralelo entre esses dois, uma comparação entre os dois testamentos, tá ok? Vamos lá então. O Antigo Testamento, você vê aqui a necessidade de repetição dos sacrifícios. Paralelo a isso, você vê um único sacrifício suficiente, um único sacrifício, que foi o sacrifício de Cristo. Êxodo, que é a Páscoa da nação. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Para tudo isso, irmãos, tem referências bíblicas, tá bom? Lei externa, que é o sacrifício, são os sacrifícios. Aqui você já percebe uma lei interna, que é a fé, que é o amor. Sinal, que é a circuncisão do judeu. Sinal, que é o batismo do crente, que todo aquele que é batizado recebe a marca do Senhor em seu coração, diz a palavra. Designação de Israel. Aqui você vê a designação da igreja. Leis civis, morais e cerimoniais. E temos a lei de Cristo. Acesso ao Pai restrito, que era um véu intacto. Acesso irrestrito ao Pai. A Bíblia vai dizer que o véu ele foi rasgado. Sacrifícios por sacerdote. E aqui você já vê no Novo Testamento, sacrifício pelo sumo sacerdote eterno, né? E você vê essas comparações interessantes que com certeza traz para mim e para você uma compreensão entre Antigo e Novo Testamento. Então, como eu disse, você vê uma analogia muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento. Você vê, eles se completam. É isso que é fantástico. Do Antigo e do Novo Testamento, eles se completam. É por isso que é necessário eu ler o Antigo Testamento, eu buscar entender o Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Existem pessoas que só leem o Novo Testamento, outras que só leem o Antigo Testamento e pegam daquelas histórias como inspiração para vencer, que Davi venceu Golias, que maravilha, e aquilo se torna inspiração, e de fato é uma inspiração. Só que para entendermos um pouco melhor do Novo Testamento, nós precisamos ter esta compreensão do Antigo e temos que fazer essa analogia. A gente percebe claramente, irmãos, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê o Antigo Testamento apontando para Jesus de uma maneira maravilhosa, Quer ver algo interessante? Quando Abraão ele vai oferecer ali o filho dele diante do altar. Ele vai oferecer o filho dele diante do altar. Isso é uma das analogias. E ali a Bíblia vai dizer que quando Abraão ele estende a faca para ferir, para matar o filho, oferecê-lo ali naquele sacrifício, a Bíblia diz que o anjo segura, o anjo proíbe de fazer tal coisa e Deus provê para ele um cordeiro, um animal. Provê para ele um animal para que aquele animal viesse substituir o filho dele. Olha só que coisa interessante. E poderíamos fazer sim uma analogia, que Jesus foi esse que foi substituído, que tomou o nosso lugar. Então o Antigo e o Novo Testamento, eles se completam. Você percebe claramente em vários pontos analogias, concordâncias. Amém? Agora,
falando um pouquinho aqui, deixando um pouquinho essa parte aqui da cronologia, destas comparações aqui entre entre Antigo e Novo Testamento, eu quero falar um pouquinho das divisões do texto. Como nós falamos, a série de hoje estará abordando sobre as divisões e as subdivisões da Bíblia. As divisões, deixa eu ler aqui o nome desse homem aqui, e o Stephen Leggington. Stephen Leggington é um nome francês, né? Foi um francês que dividiu a Bíblia em capítulos, somente em capítulos. Isso foi em 1227 depois de Cristo, somente em capítulo. Mais tarde, o Robert Stefano, ou Stefano, né? Como é a linguagem latina, ele vem e divide a Bíblia em versículos. Tá ok? Deixa eu ler aqui alguns pontos importantes aqui para você ter uma compreensão melhor. Tá ok? Os livros da Bíblia, eles eram separados e escritos em formas de rolo. Você vai ver isso em Jeremias 36, versículo 2. Era em forma de rolo. Eles eram escritos em papiros e depois em pergaminhos. Você está vendo aí uma foto, uma imagem de um papiro. O papiro, para você compreender melhor, o papiro é uma planta aquática que cresce junto a rios, lagos, banhados. É natural do Oriente e suas extras cascas serviam para escrita após o devido preparo. Então você vê aí a imagem do papiro. O papiro deriva-se também da nossa palavra papel, né? Ele é usado, na verdade, o papiro é usado há mais de 3.000 anos antes de Cristo. A próxima imagem você já vai ver o pergaminho. Eu peço perdão talvez um pouco pela qualidade, pela talvez a má qualidade aí desta imagem que eu estive baixando, mas você vê aí claramente o pergaminho. O pergaminho é um pouco mais recente e é um pouco mais fácil também para escrita, né? Como você percebe aí. O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai escrever a Timóteo e ele pede para ele trazer, né, alguns papiros, ou melhor dizendo, alguns pergaminhos que ficaram, né, não falha a memória, eu não lembro onde ficaram, mas esses pergaminhos ficaram em determinado lugar. Então Paulo escreve para Timóteo pedindo para que trouxesse para ele. Se não me falha a memória, ele estava até preso, olha só que situação, mas ele pede juntamente com além dos pergaminhos, ele pede a capa também e outras coisas mais. Como nós vimos aí as imagens, agora é necessário falarmos aqui outro ponto, passando para outro ponto. Nós vamos falar agora sobre os escribas. Eu estou colocando aqui em ordem, lendo, mostrando imagens para você ficar ciente dessas divisões da Bíblia. E quem escreveu? Quem que escrevia a Bíblia? Por que existem tantos escritos no que diz respeito à Bíblia? Aonde está o escrito original? Queridos, a Bíblia ela foi escrita por escribas também, principalmente o Antigo Testamento. Você vai entender por quê. Amém? Você vai entender por quê. Presta atenção. Os escribas, eles foram pessoas, homens, responsáveis pela escrita da Bíblia, como eu disse, principalmente o Antigo Testamento. Eles escreviam e também encadernavam ali os manuscritos. Deixa eu ler algo interessante aqui para você, que você vai julgar interessantíssimo. Os escribas eram bem exigentes. Eles usavam somente peles de animais limpos, tanto para escrever ou para encadernar os manuscritos. Somente era usada tinta preta. Cada página não podia ter menos de 48 linhas e nem mais de 60. Deveria pronunciar em alta voz cada palavra escrita. Deveria limpar a caneta e se lavar por inteiro antes de escrever a palavra Jeová. Olha só que ponto interessante. Então, quando eles escreviam, o Senhor é o meu pastor e nada, melhor dizendo, nada me faltará. Então, eles escreviam falando.
E algo interessante, todas as vezes que eles iam pronunciar e escrever o nome Jeová, eles tinham que lavar a caneta, limpar a caneta, e tinham que tomar banho, lavar-se também. Então você vê o nível de reverência, de temor, de preocupação que eles tinham. E obviamente com certeza era algo muito fidedigno, com certeza. Havia uma revisão a cada 30 dias, e se 3 páginas precisassem de correção, todo o documento deveria ser refeito. E aqui você percebe a fidelidade dos textos. As letras, as palavras, parágrafos eram contados e comparados com os originais, e nunca poderia escrever segundo a sua própria memória. Como a gente às vezes faz aqui, a gente acaba colocando coisas que às vezes exatamente não estão escritas, mas ali conforme eles estavam escrevendo, então eles tinham que escrever de forma fiel ao texto original. Os escribas, eles na verdade, eles começaram a ter a sua relevância, foi após o exílio do povo de Israel da Babilônia. Quando o povo de Israel, eles começaram a ser prisioneiros e eles foram libertos, é uma história longa, não vou entrar aqui em detalhes, eles foram libertos e o povo de Israel começou a ir para várias nações. Aqui, ali, colar, o povo se dividiu. E com essas divisões, o que precisava fazer? Precisava de escrito. Então, as pessoas só tinham acesso ao escrito original. Então, o que foi feito? Cópias. Então, vamos copiar para mais pessoas terem o acesso. Então, foi aí uma das formas que os escribas, eles ganharam mais notoriedade. Amém? Para um outro ponto aqui, como se formou a Bíblia, né? Onde se formou, como se formou a Bíblia. A união dos rolos da Bíblia foi possível com a invenção do papel no século II, pelos chineses, bem como a invenção da prensa pelo alemão Gutenberg, em 1452. Quando esse alemão inventou aí a prensa, queridos, a multiplicação da palavra, o acesso da palavra, as pessoas começaram a ter um pouco mais de acesso da palavra de Deus. Tá ok? Bom, a gente caminhando aqui já para o final, como eu falei, seria breve, eu estaria lendo, mostrando algumas imagens, só para mostrar para você algumas divisões da Bíblia. Nomes que a Bíblia dá a si mesmo. Isso aqui é bem interessante, eu fiz questão de colocar aí como slide para você. Nomes que a Bíblia dá a si mesmo. Primeiro, os canônicos. Escrituras, Mateus 21, versículo 22. Sagradas Escrituras, Romanos 1, 2. Livro do Senhor, Isaías 34, 16. A palavra de Deus, Marcos 7, 13, Hebreus 4, 12. Os oráculos de Deus. Imagine só eu pedir para você, abra a sua Bíblia aí nos oráculos de Deus. Alguns termos figurativos também da Bíblia. Nós temos aí alguns termos figurativos. No caso que é em Salmo 119, versículo 105, diz: luz ou lâmpada. Espelho também, Tiago 1, 23. Água, Efésios 5, 24. Leite, olha que interessante. Mais doce que o mel, Salmos 19. Jeremias 23. Fogo, ouro fino também, Salmos 19, 10. Jeremias 23, 29 diz que é martelo. Efésios 6, 17 diz espada do Espírito. Aqui nós apresentamos para você algumas imagens, algumas divisões da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, escritores, ordem cronológica, período a qual foi traduzido, escrito, né? Onde começou a propagação, o crescimento foi através das prensas, né? Quando houve a prensa, então houve um crescimento
assustador, onde houve uma multiplicação, melhor dizendo, das Sagradas Escrituras, que hoje eu e você, todos nós temos acesso. Bom, agora é importante ressaltar aqui, eu finalizo por aqui, como eu falei, é algo simples, sim, objetivo. Nós estaremos falando um pouco mais a profundo a respeito de alguns temas dessa série, a Bíblia. Só que eu quero chamar a tua atenção para algo muito importante. Aqui eu deixo a minha palavra, eu poderia dizer a palavra pastoral, do meu coração para o teu coração. Hoje, todos nós temos esse acesso à Bíblia. A questão é, será que nós temos nos preocupado em meditar dia e noite, em buscar ler, em buscar estudar a palavra de Deus? Existem coisas que é óbvio que não vai haver tanta necessidade de saber, por mais que seja importante saber. Por exemplo, a ordem cronológica. Tiago escreveu primeiro. O Lucas escreveu primeiro do que o próprio Mateus, que foi discípulo direto de Jesus. Isso não importa. O importante é que nós entendemos a veracidade e a verdade que a Bíblia nos traz, a mensagem que ela nos traz, apontando para Deus, Criador dos céus e da terra, apontando para Jesus, a imagem clara a respeito de Deus. O que importa para mim e para você é que nós precisamos pegar a palavra e nos alimentarmos dela. Como nós lemos aqui, a Bíblia chega a dizer que ela é espelho, ela mostra a realidade, quem você é. A Bíblia é água para lavar, para nos limpar. A Bíblia é mais doce, a palavra de Deus é mais doce que o mel. Ela é fogo para nos purificar, nos limpar. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Todo coração duro, tudo aquilo que não provém de Deus, ela é como um martelo que quebra, que esmiuça. É a espada do Espírito. A palavra de Deus também, para nós, ela é como luz, lâmpada, que revela para mim o caminho que eu preciso e devo andar. E é por isso que eu encerro com esse conselho para você. Busca a Bíblia, busca a palavra, busque ler, leia, medite. Faça um hábito, vou te dar um conselho, faça um hábito de todas as vezes que você acordar, pegue ali, eu não vou dizer um versículo, mas pelo menos um texto por completo, talvez um capítulo, ou por exemplo, a parábola de Jesus, a parábola tal, do filho pródigo, um exemplo, leia o começo e o fim, até o fim, leia. E Deus ele vai trazer instrução para você, Deus ele vai iluminar os seus caminhos, Deus ele vai abrir os seus olhos, fazendo com que você entenda a vontade dele para a tua vida. Você acabou de participar aí de mais uma programação, que Deus abençoe mais e mais a sua vida. É muito bom ter você conosco em cada programa, em cada programação, que Deus abençoe a sua vida mais e mais. E vamos firmes nos estudos, vamos continuar estudando a palavra de Deus para que possamos crescer espiritualmente mais e mais. Que Deus abençoe e até o próximo antídoto, se Deus quiser. Um forte abraço.